Bom, a ideia desse vídeo é saber se você chegou atrasado para a festa. Será que você deveria ter comprado o Bitcoin lá atrás e já que não comprou, o preço está muito alto e você não deve entrar mais? Meu Deus do céu, que susto, que diabos é isso? Não acredito. Outra alta histórica. Essa desgraça não para. Ai, promessa é dívida. Lá vamos nós. Peraí. É sem álcool, mas é cerveja. Não vale? Ah, não. Chega! Eu sei que eu fiz essa brincadeira de bater alta história que eu tenho que tomar cerveja, mas não está dando certo. Eu não previa que a gente teria 3 altas históricas por dia. Não tem mais cerveja aqui em casa. Só hoje foram 3 altas históricas. O que eu vou fazer? Não tem mais cerveja. Tinha cerveja sem álcool, aí vocês viram o que aconteceu. Agora eu tô aqui, ó, tendo que apelar para outros drinks aqui, maluco. Eu não bebo isso aqui. Eu tenho que beber coisa aleatória. Então eu quero revogar isso aqui, tá? Então coloque nos comentários. Eu sei que tá dando sorte. Guilherme, pô, tu fala isso e o Bitcoin só sobe. Legal pra caramba, mas eu quero sobreviver. Então coloque nos comentários aqui se eu estou liberado. Eu posso parar de beber a cada nova alta histórica? Porque eu estou preocupado. E também tá na hora do Bitcoin dar uma pausa, né? Pelo amor de Deus, nem a luz eu consigo usar. Eu comprei 256 mil cores. Dá pra colocar a luz que você quiser aqui, a cor que você quiser. Eu só uso verde. Por que cor que eu vou botar aqui? Não tem um vermelhinho, não tem um laranjinho, não, é verde. Todo dia verde, não aguento mais. Oi, Faustão. Fígado? Putz, não dá. Tá ruim, comprometido. Mas enquanto vocês não me liberaram, eu vou continuar tomando aqui um negócio aqui. Que é isso? É uísque? Vamos de uísque então hoje? A adoção do Bitcoin não é opcional. Ele não será adotado porque é descolado, como o iPhone. Ele será adotado como a pólvora. Quem não o tiver será obliterado. Falando em pólvora, nós temos uma mudança naquele termo que se refere às grandes empresas do mundo, que era FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. Agora, o Bitcoin ultrapassou o Facebook em valor de mercado. Portanto, não é mais FANG, é BANG. Vamos começar tomando um gole, né? Você deu like no vídeo? Pelo amor de Deus, né? Tem que pedir like. Pleno 2028. Que ano que é? Nem sei que ano que é. Pleno ano aí. Enfim, esse é o canal para ganhar like quando o Bitcoin sobe. Não é lá no Casimiro, você é vascaíno? Não é vascaíno, o like é aqui e se inscreve no canal. E eu sei que você está entrando naquele FOMO absoluto, naquela ganância máxima, e essa é a fase perigosa, porque você fica irracional. Você por acaso sabe quando vai vender suas criptomoedas? Em que ponto? Você tem esse planejamento? Você sabe identificar o momento de vender as criptomoedas? Provavelmente não. E é por isso que, assim como eu falei no passado várias coisas, compre Bitcoin no 15 mil, compre Bitcoin no 20 mil, compre Bitcoin no 25 mil, agora eu falo, você precisa de ferramentas de trading que te ajudem a entender o momento de sair do mercado. E é por isso que nós estamos com Profissão Trader, para que você, com ou sem experiência, consiga navegar melhor nesse mar de criptomoedas, que é um mar muito volátil. Tudo parece ótimo agora, mas você precisa saber a hora de sair para não perder 30%, 40%, 50% num período curto. No Profissão Trader você tem acesso a 3 módulos que vão desde os fundamentos do trading até análise técnica e práticas do trading e passando por fim pelo aprofundamento no trading. E ainda recebe 2 e-books gratuitamente com as regras de gerenciamento de risco e também minhas 10 apostas de criptomoedas para o novo ciclo das altcoins. Tudo isso pelo ridículo preço de R$ 19,66 por mês. Para que você, que não acumulou o Bitcoin o suficiente, consiga fazer um curso de qualidade pagando quase nada. O valor é simbólico, mas o resultado é exponencial. O link está na descrição e eu estou te esperando lá na comunidade do Discord exclusiva para membros do curso Profissão Trader. Te vejo lá. Bom, a ideia desse vídeo é saber se você chegou atrasado para a festa. Será que você deveria ter comprado o Bitcoin lá atrás e já que não comprou, o preço está muito alto e você não deve entrar mais? É isso que eu pretendo responder no vídeo de hoje. E para fazer isso, nós temos esse gráfico na tela. Esse gráfico, ele divide toda a alta do Bitcoin desde o seu início em ciclos. Notem que estamos no ciclo 4 nesse momento. Eu, por exemplo, entrei no ciclo 2. E qual é a diferença desses ciclos?
Bom, no primeiro ciclo, nós tínhamos somente os inovadores e os early adopters, aqueles que primeiro adotaram o Bitcoin. Então era muito volátil, pessoal. Eram preços pequenininhos, centavos de dólar, alguns poucos dólares e uma variação brusca, extrema de preço nesse momento. Vocês percebem aqui pelo canal, né, como a gente tinha uma ampliação desse canal, um crescimento gigantesco. E depois, ali começando mais ou menos em 2015, 2014, 2015, começa o segundo ciclo, onde já não temos os inovadores, mas ainda temos os early adopters, ainda temos aquelas pessoas entrando inicialmente no Bitcoin, os primeiros a adotarem o Bitcoin. Foi nesse ciclo aqui, inclusive, que eu entrei. Depois entramos no ciclo 3, aqui entre 2018 e 2019, onde chegam os late adopters. Ainda é o pessoal da adoção, ainda estamos no momento inicial de adoção, mas já são pessoas que estão entrando um pouquinho para frente. E a gente começa a ver esse canal se estreitar, estão vendo? A curva de subida de preço já não é mais a mesma, começa a ter uma queda nessa curva aqui, um estreitamento de volatilidade também. E finalmente entramos no ciclo 4, que é o ciclo atual, iniciado ali a partir de 2022, como vocês estão vendo aqui. Esse ciclo marca o início de algo completamente diferente. Pela primeira vez, as instituições de Wall Street entram para a brincadeira e atualmente compram tudo o que podem. A adoção em massa finalmente está chegando. Vocês percebem que o ciclo 5 aqui é o mainstream. É o Bitcoin se tornando popular como tecnologias que a gente tem aí de internet, telefonia, etc. Só que se você notar, existe uma quebra nesse momento, na passagem do ciclo 4 para o ciclo 5. Até o ciclo 4, a gente estava esgotando essa primeira leva de pessoas mais envolvidas com tecnologia, pessoas que são mais inovadoras, pessoas que estão fora ali do mainstream, pessoas que correram atrás do Bitcoin. Agora, a gente está entrando num ciclo onde o Bitcoin vai correr atrás das pessoas. Os fundos vão oferecer para as pessoas. Os bancos vão levar o Bitcoin até as pessoas. Isso gera essa inflexão, essa alteração de padrão no canal. Ao invés do canal continuar se reduzindo e tendo topos cada vez menores, pode acontecer justamente o oposto. Esse canal começar a se expandir e, olha só, uma subida absurda no canal, né? Ele não faria esse movimento natural aqui, que seria o quê? Continuar essa tendência. Não! Agora a tendência seria revertida e o preço começaria a buscar altas cada vez maiores até realmente ele ser adotado globalmente. Então poderíamos ter aí topos muito acima do padrão que a gente vinha observando até agora, onde a gente via uma redução dos retornos, né? O Bitcoin teve retornos maiores lá no primeiro ciclo e foi caindo pouco a pouco. Agora isso poderia ser revertido, a gente voltar a ver movimentos muito maiores de alta para o BTC. A entrada dos institucionais torna o Bitcoin algo mais profissional, mais voltado para longo prazo e não para trocas por shitcoin, como acontecia também nos ciclos anteriores. Por exemplo, a gente está vendo o Michael Saylor hoje falando que a MicroStrategy, a empresa dele, adquiriu mais 12 mil BTCs por 0,8 bilhão. É isso mesmo, o cara pegou um empréstimo e meteu 0,8 bilhão em compra de Bitcoin. E ele comprou em que valor, pessoal? Comprou numa média de 68.500 dólares. E você aí com medinho de comprar Bitcoin agora, né? O cara meteu 0,8 bilhão com dinheiro emprestado para comprar nesse valor. Então, olha o nível de confiança de uma empresa com relação ao Bitcoin. E tem gente aí que tem R$1.000 e tem medo de colocar no Bitcoin nesse valor. O cara está dando uma dica para você. Ele compra sempre. Ele compra em qualquer valor. E sabe qual é o resultado que ele tem com isso? Tá aqui, pessoal. A MicroStrategy de Michael Saylor está agora com lucro de 7,7 bilhões de dólares em seu investimento de 6,9 bilhões. Isso. Ele comprou 6,9 e só de lucro ele já ganhou 7,7 bilhões. 112% de lucro e continua comprando. Ele está mostrando para você na prática como fazer DCA, fazer compras programadas de Bitcoin semanalmente ou mensalmente é um ótimo negócio, é um ótimo investimento. Você consegue um retorno de 112% em algum dos seus investimentos? E agora com 205 mil Bitcoins, falta somente 5 mil Bitcoins para ele ter 1% de toda a oferta da história do Bitcoin. E se o Bitcoin vai ser o ativo que representa tudo de riqueza que a gente tem no mundo, você imagina 1% da riqueza mundial acumulada na mão de somente um homem, ou melhor, uma empresa. Quantas empresas existem no mundo? Milhões, né? A gente está falando de uma só ficar com 1% de tudo.
Isso não é viável. Afinal, a gente tem milhões de empresas, bilhões de pessoas, todas vão precisar entrar para o Bitcoin. Ele só enxergou primeiro e está tirando proveito disso. Lá na frente, obviamente, parte desses Bitcoins serão redistribuídos na sociedade. Mas quanto que ele vai ganhar com isso? Quanto que ele enriqueceu? Quanto que ele protegeu o patrimônio por dar um primeiro passo? Vocês entendem como o preço vai subir de forma exponencial? Se somente uma empresa tem 1% de toda a riqueza, e quando todas as outras começarem a entender e comprar, e os fundos de investimento, e os bancos, de quanto a gente está falando? E olhando para esse gráfico aqui, vocês entendem que a volatilidade vem caindo, tá? A gente não tem quedas tão pesadas quanto antes. Olha só o que está acontecendo, pessoal. Aqui a gente tem as quedas em cada ciclo. Vocês percebem que lá em 2010, 2011, a gente tinha quedas máximas de 51% e uma média de 18% em cada queda. 2012, 2014 também bem volátil ainda, ó, 70% de queda máxima e 21% de queda média. Aí passamos para o ciclo de 2015 a 2018, vocês percebem que a gente teve quedas máximas menores, de 32%, e uma média de 10% de queda. Então, teve uma redução bem grande. Já aqui no ciclo de 2019 a 2022 quase, né? Vocês percebem que a gente teve quedas profundas, muito por causa da pandemia que a gente teve nesse período. Tivemos quedas máximas de 60% e uma média de 19%. Então, quer dizer, historicamente, a gente tem quedas aqui de 15%, tá? A cada queda do Bitcoin. Mas como que está nesse ciclo, nesse momento agora? A gente está vendo que desde 2023 para cá, a queda máxima foi de 19%, mas a média é de 5%. São quedas bem pequenas para o Bitcoin. Toda vez que tem uma quedinha pequena, as pessoas já compram. Olham isso como oportunidade e não com medo. Antigamente, tinha uma quedinha no mercado, todo mundo desesperava e começava a vender, fazia uma avalanche de queda. Agora, qualquer queda de 3, 4, 5%, todo mundo compra, principalmente os fundos de investimento. Mudamos a estrutura de mercado. É por isso que a tendência agora é termos picos muito elevados novamente de preço e talvez quedas não tão profundas ou não em tantas quantidades como antes. E aí, no meio desse otimismo todo que eu estou aqui passando para vocês, eu encontro essa postagem do Pierre Rochard lá no Twitter, falando que o orçamento da Casa Branca para 2025 tinha uma projeção do Bitcoin a $250 mil. Não agora, para 2035. Mas mesmo assim, para mim, foi surpreendente. Imagine o governo dos Estados Unidos falando para você o seguinte: o Bitcoin não vai acabar, como eles sempre falaram. O Bitcoin vai valer muito mais do que vale hoje. E ainda veio com esse gráfico aqui, ó. A gente está no preço agora ao redor de 70 mil, né? E iria subindo o preço do Bitcoin até chegar aqui em 2035. Só que, claro, isso aqui seria com uma velocidade de bolsa de valores dos Estados Unidos, ou seja, não tem nada a ver com o Bitcoin. O Bitcoin é muito mais rápido do que isso, mas mesmo assim eu tinha ficado empolgado. Só que vocês percebem aqui que não é exatamente isso que ele colocou aqui. O governo considera aqui uma projeção de aumento de receitas por taxação de criptoativos. Então, qual foi a brincadeira dele? Ele pegou aqui quanto existe hoje de taxação sobre criptomoedas e viu a projeção do governo subindo absurdamente até 2035. E baseado nisso, ele formou um gráfico que leva o preço, né, estimado para $250 mil até o ano de 2035. Então, quer dizer, não é exatamente isso. Não tem nenhuma indicação de Bitcoin no orçamento do governo americano. Ele só usou os dados do governo de projeção de ganhos com impostos sobre criptomoedas para fazer uma brincadeira do valor projetado para Bitcoin. Mas é algo interessante. O governo está projetando ganhar muito dinheiro com o Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin não vai sumir. O Bitcoin agora faz parte, inclusive, da tributação, da expectativa de orçamento do próprio governo americano. Só que $250 mil em 2035 faz-me rir, Biden. Eu não duvido nada da gente bater esse valor ano que vem. Tá? Ano que vem, 10 anos antes da previsão dos Estados Unidos. 2025, 10 anos antes, a gente bater $250 mil. Parece loucura? Esse gráfico aqui, ele mostra quanto tempo levou para a gente chegar no topo, no pico anterior, tá? Então, aqui nesse gráfico, exatamente o pico anterior. Vocês percebem que todas as linhas saem justamente desse ou seja, da alta histórica do ciclo anterior. E elas andam
mais ou menos juntas. Mas olha só onde está a linha branca, que é a do ciclo atual. Ela está muito acima dos outros ciclos. Vocês percebem que a gente já passou do 1, ou seja, do pico do ciclo anterior, antes do halving, que é essa linha vermelha. Tá? Isso nunca aconteceu, pessoal. Você percebe que as outras linhas não estão aqui na linha 1. Elas estão muito abaixo. Por exemplo, o ciclo anterior é a linha vermelha. Nesse momento aqui, no ciclo anterior, o preço estava a 25% do valor da alta histórica anterior. 25%, um quarto. E agora nós estamos acima da alta histórica anterior. É muita diferença, pessoal. E se voltar um ciclo antes, que é a linha azul, que é o ciclo lá de 2013, você percebe que nesse momento estava mais ou menos a 50% da alta do ciclo anterior. E nós estamos mais de 100%. Estamos completamente fora do padrão antes do halving. Quando que essas duas linhas aqui bateram no 1? Aqui, ó. Estão vendo? Bem depois do halving, a gente finalmente encontrava aqui nos ciclos anteriores um valor igual à da alta histórica anterior. Então, a gente está muito adiantado. E a partir desse momento aqui que encontra a linha 1, olha só os outros ciclos. A subida que tem, saindo desse ponto, indo lá em cima buscar valores estratosféricos. O correspondente dos 67, 69 mil dólares que a gente teve lá, seria 250 mil dólares. Exatamente os tais 250 mil dólares. Mas não em 2035. E sim ano que vem. Esse seria o normal se a gente somente igualar a subida do ciclo fraco anterior. Se igualar a do ciclo ainda anterior, de 2013, aí o preço é $1 milhão. Eu não acho que a gente vai chegar lá nesse ciclo, tá? Mas 250 mil dólares, sim, é possível como topo desse ciclo. E eu sei que o preço já parece muito esticado. É uma sensação natural e genuína que você tem porque você compara com indicadores do mercado tradicional. Por exemplo, no mercado tradicional, quando o preço do ativo relativo à média móvel de 200 dias ele está dobrado, está 2 vezes a média móvel de 200 dias, é um indicador de, opa, sai fora que está esticado. Usando a média móvel de 200 dias como referência, vocês percebem que quanto mais próximo de 2 nesse gráfico, mais azulzinha fica a bolinha, tá? Então você começa aqui no amarelo, que está ainda abaixo da média móvel de 200, né? Tá aqui mais ou menos 50%, e aí vai subindo até ficar 2 vezes, que é o azul. No mercado tradicional, azul aqui indicaria o quê? Sai fora, né? Tá esticado. Mas o Bitcoin consegue ficar esticado por muito tempo. O começo ali dessa bolinha azul é só o início realmente da explosão de preço, como vocês podem ver em todas as vezes que isso aconteceu aqui. Esse tracejado que vocês estão vendo aqui, ó, no gráfico, marca todas as vezes que o preço do Bitcoin foi pelo menos 1,5 vezes maior do que a média móvel de 200 dias. Então, já começou a virar uma bolinha azul. E olha só o que acontece a partir desse momento. Cai o preço? Não. Ele continua disparando até atingir um topo lá na frente. Aconteceu aqui em 2017, 2018, aconteceu aqui também em 2019, ó, rompeu e foi lá no topo. E aconteceu também aqui em 2020, 2021. Olha só o tanto que sobe a partir dali. Absurdo, pessoal. Tá? O Bitcoin é assim. E a gente acabou de virar a bolinha azul, que poderia te indicar o quê? Estamos muito esticados. Sim, para o mercado tradicional, sim. Para o Bitcoin, talvez não. Talvez tenha muita coisa para subir pela frente. Esse é o padrão que a gente tem até hoje. E esse tipo de comportamento é um comportamento de um ativo jovem. E você pode achar que o Bitcoin tem muito tempo, mas não tem. Olha o gráfico do Bitcoin em comparação ao gráfico do ouro. Tudo que a gente viveu até hoje no Bitcoin, né, de 2009 para cá, é isso aqui, pessoal. Olha só, é um ativo com um valor de mercado baixíssimo, que hoje tem pouco mais de $1 trilhão de valor de mercado. Olha o gráfico do ouro acima. Tá? Que está lá em 16 trilhões de dólares. Então, isso quer dizer, o Bitcoin, apesar de ser um ativo muito melhor do que o ouro, ainda está 16 vezes, 15 vezes abaixo do valor de mercado do ouro. Tem muito para crescer e é isso que permite que ele dê saltos enormes de valorização a cada novo ciclo de alta. Isso não vai acontecer para sempre, mas ainda é possível acontecer. Principalmente nesse momento, como eu mostrei para vocês no início do vídeo, a gente está invertendo, saindo de uma fase, digamos, meio amadora para uma fase profissional, para uma fase de conquista de um mercado como um todo, de adoção global do Bitcoin com a ajuda justamente do sistema tradicional. O sistema tradicional acabou cedendo ao Bitcoin. O Bitcoin venceu essa guerra e agora vai ser oferecido para todo mundo, fazendo que a gente tenha altas absurdas, como estamos vendo agora.
Quem não adotou a pólvora foi obliterado. E quem não adotar o Bitcoin também o será. Você pode não perceber, mas a cada dia que passa, o seu dólar, o seu real aí no seu bolso passa a valer muito menos. Não é o Bitcoin que está subindo, é o seu real que está caindo. O Bitcoin é a régua final, ele é limitado, ele é uma régua de tamanho único, não muda o tamanho. O que muda de tamanho é a quantidade de reais que você tem. Quanto mais imprimirem, menos ele vai valer em relação ao Bitcoin. O Bitcoin vale 1 Bitcoin, todo o resto está caindo contra o Bitcoin e você precisa de maior quantidade para comprar a mesma fração de Bitcoin. Quanto antes de você entender isso, mais rápido você vai fazer como Michael Saylor, ou seja, transformar tudo que você tem em Bitcoin para se proteger. Entenda que nessa fase ainda teremos alta volatilidade. Num dia vai valer 400 mil reais, no outro dia vai valer 300 mil reais, no outro dia vai valer 350 mil reais, porque estamos nesse processo de adoção. Mas afaste o gráfico e você vai observar que a tendência é sempre de alta e continuará sendo até o fim dos tempos. Se gostou do conteúdo, deixa o like e bota nos comentários se eu tenho que continuar bebendo ou não. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.